queridos? Graças a Deus. Graças a Deus. O tema da nossa mensagem de hoje é libertação da falta de perdão. Isso é um tema muito forte que a gente sempre tem comentado, o quanto é sério perdoar. O momento que nós deixamos ou não perdoamos alguém, nós estamos com a vida totalmente amarrada. Porque Deus, Ele diz na Bíblia, que se nós não perdoarmos os nossos inimigos, Deus também não nos perdoa. Mas como é que eu posso perdoar o inimigo? É mandamento do Senhor. Deus nos deu a capacidade para perdoar o maior inimigo nosso em nome de Jesus, irmãos. Deus nos deu a capacidade para nós não guardar raiva e nem rancor de ninguém nos nossos corações. Nós não podemos dizer que somos cristãos e vamos agir como se nós não conhecêssemos a Deus e não tivesse o Espírito Santo conosco. O Espírito Santo que está conosco é o Espírito de mansidão, é o Espírito de amor, é o Espírito do poder. Então Deus nos deu o poder e a capacidade para que nós possamos perdoar e suportar uns aos outros em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. O perdão, temos que perdoar. Tem que liberar o perdão. Ah, mas a pessoa não me perdoou. Libere o perdão para ela. Se desprenda desse pecado que amarra, que não impede das bênçãos do Senhor. A falta de perdão, ela impede da resposta das nossas orações. Abra sua Bíblia lá no Evangelho de Mateus. Rapidinho, abra lá. Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 4. Capítulo 4, o versículo é o de número 23 ou 24. Mateus, capítulo 4, 23 ou 24. O texto diz assim, ó: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Dê uma parada aqui. Aqui, o Espírito Santo, ele nos mostra todos os dias que a doença não é de Deus. Porque se a doença fosse de Deus, Jesus não tinha vindo e mostrou que ele curava os doentes, sarava os leprosos, expulsava os demônios. E nós sabemos que o ministério de Jesus foi ungido pelo Espírito Santo para isso, para colocar as pessoas em liberdade. Primeiramente, Jesus colocou o ser humano em liberdade de espírito. E através da liberdade espiritual vem a cura física e vem a libertação de todos os males, em nome do Senhor Jesus. Eu espero que domingo ninguém falte no culto desse domingo, porque é Santa Ceia. O Espírito Santo tem uma mensagem tremenda para a Igreja de Cristo domingo. Tem uma mensagem muito forte, que vai impactar as nossas vidas em nome de Jesus. Convide alguém para vir aqui no domingo, para que ele saia daqui transformado, com a mensagem que o Espírito Santo vai nos trazer domingo em nome de Jesus. Jesus aqui, o texto diz no versículo 23, que Jesus, ele diz aqui, ó: E percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, e curando todas as enfermidades e moléstias, as enfermidades espirituais, e as moléstias, as doenças, que as pessoas eram acometidas fisicamente. Então é da vontade de Deus que o ser humano viva bem e tenha saúde física. E não é só saúde física não, viu, igreja?
A vontade de Deus é que nós tenhamos saúde física, espiritual e financeira em nome de Jesus. Deus não quer ninguém miserável. Deus não quer ver ninguém mendigando. Porque não foi, quando Jesus nos libertou, a Bíblia não diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Quando Jesus nos libertou através do preço que Ele pagou na cruz, Ele nos libertou de tudo de ruim que poderia acontecer nas nossas vidas. Nós já fomos libertos de tudo, das dívidas, libertos da escassez, Ele já nos libertou. Domingo nós vamos ouvir mais sobre isso em nome de Jesus. Então não é da vontade de Deus que nenhum ser humano sofra. Mas não é da vontade de Deus. E o sofrimento não vem do Senhor. Por que não vem de Deus? Porque Jesus já sofreu no meu e no seu lugar. Ponto final. Se tem algo que está fazendo sofrer, não é de Deus. Então cabe a igreja de Cristo se levantar e destruir esta obra das trevas que está destruindo a vida dessa pessoa, ou querendo acabar com a vida desta pessoa, através do sofrimento, através de um medo, através de uma depressão, através do pânico, através de uma obra do Satanás. Nós não podemos jamais aceitar nenhum mal na nossa vida, porque não nos pertence mais em nome de Jesus. A partir do momento que eu me tornei uma nova criatura em Cristo, tudo se fez novo na minha vida. Eu fui renovado espiritualmente, e o meu coração também foi renovado, e a minha mente também foi renovada, para que eu pudesse entender perfeitamente qual que é a boa e perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida, é que eu tenha saúde em todas as áreas da minha vida, em nome de Jesus. É da vontade de Deus, e foi para isso que Jesus pagou o preço, para não ver eu e você mais capengando, se lamentando, chorando de tristeza. Não, nós podemos chorar de alegria diante de Deus em nome de Jesus. Aflições nós passamos, porque é impossível viver nesse mundo e não se passar por aflição. Mas nós não carregamos a aflição conosco e não vamos carregar um fardo que não é nosso em nome de Jesus. Não podemos aceitar aquilo que não pertence a nós. Só podemos aceitar aquilo que nos pertence. O que não nos pertence, não fica com você. Se desprende disso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha o versículo 24. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam e acometidos de várias enfermidades e tormentos, atormentados pelo diabo, e os endemoniados, e os lunáticos, e os paralíticos, e ele fazia o quê? Curava a todos. Então jamais Deus vai permitir que os seus filhos, seu povo, ande doente. Se fosse para o povo de Deus andar doente, Jesus não tinha vindo e mostrado, eu não aceito que você esteja passando por essa situação. Eu não aceito que você está ainda aceitando e carregando no seu corpo aquilo que o meu filho Jesus já levou. Eu não aceito. Não aceite não, irmãos. Porque se nós aceitarmos, nós estamos dizendo que o preço que Jesus pagou foi em vão. E eu tenho que valorizar o que Jesus fez na minha vida. No dia que ele derramou a última gota de sangue, ele diz: chega de sofrimento na vida do ser humano. Os irmãos conhecem a passagem de Lázaro que eu preguei não faz muito tempo. No momento que Jesus chega, que vê o sofrimento da Marta e da Maria pela morte do seu irmão Lázaro, em 2 momentos a Bíblia cita que Jesus chorou 2 vezes. Quando Jesus chega em Jerusalém, que impediram dele entrar em Jerusalém, Jesus chora de novo.
Ele sente amargura no seu coração, tanta tristeza por não aceitarem ele, porque ele sabia que todo aquele que rejeita ele vai passar por muitos sofrimentos. Ele chora, porque as pessoas não deram a liberdade dele libertar elas, em nome de Jesus. Você sabe o que é Deus chorar por ver o sofrimento do ser humano? Deus não aceita, irmãos. Quem se alegra com o sofrimento das pessoas é o diabo. Satanás, ele se alegra, e esse é o maior prazer de Satanás, é ver uma pessoa sofrendo. E Jesus diz que ele veio para desfazer as obras do diabo, e nós temos a palavra conosco, e nós não podemos jamais ser omissos de saber como que temos que agir, e vamos ver alguém sofrendo e não vamos levar o socorro para ela, ou até mesmo nós estamos passando por um problema e não vamos nos levantar contra ele. Temos que nos levantar em nome de Jesus e não aceitar, porque aqui na Bíblia, no versículo 23 e 24, Jesus mostra que o sofrimento não é de Deus, porque se fosse de Deus, ele não curava as pessoas, não tinha repreendido os demônios, não colocava as mãos sobre aquelas pessoas, eram curadas, não tinha curado aquela mulher com hemorragia, não tinha curado aquela mulher que estava com 12 anos andando curvada, cheia de demônio nas costas. Então ele deixava. Não, simplesmente ele veio para desfazer todas as obras de Satanás em nome de Jesus. E é numa noite que nem essa que nós temos a liberdade de poder ouvir a palavra de Deus e botar ela em prática em nome de Jesus. Botar a fé em ação e reivindicar os nossos direitos em Cristo e dizer para Satanás que ele é um mentiroso, pai da mentira, que nós não aceitamos mentira mais na nossa vida. Chega de engano, nós já fomos muito enganados antes de conhecer Jesus. Hoje nós não podemos aceitar o engano mais nas nossas vidas, nenhuma mentira, porque sabemos que a mentira não vem de Deus, só a verdade que nos interessa em nome de Jesus. Amém? Evangelho de Mateus 10, só aí mais um bocadinho adiante. Mateus capítulo 10. Isso aqui tudo provando que Jesus não quer ver nenhum do seu povo doente, enfermo, reclamando, murmurando, não. Domingo o Espírito Santo nos ensinava que para que uma família seja feliz, primeiro, para que nós tenhamos uma família abençoada, tem que ter felicidade e alegria dentro desse lar. Começa por ali. Quando tem alegria dentro do lar, as contendas não rolam, as brigas não vêm, porque onde tem alegria tem amor, onde tem amor tem paz. As portas estão fechadas para Satanás, mas no momento que as pessoas começam a esquecer de Deus ou parar de orar, aí o que é que entra em ação? A carne, para falar palavrão, para começar a falar palavras que não deve e agredir a outra com palavra, abriu a porta para Satanás. Tinha um irmão aqui que ele me falou depois do culto, falou: pastor, a minha mãe tinha que ouvir isso. Falei: um dia ela vai ouvir, em nome de Jesus, porque lá na minha casa as brigas estão demais. Por quê? Porque o próprio cabeça da casa abre a porta para falar coisas que não deve para a esposa fala coisa que não deve para o marido, e aí abriu a porta, e aí quem é que entra? O destruidor. Capítulo 10, do versículo 1 de Mateus, diz assim, e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos, para os expulsarem e para curar toda enfermidade e todo mal. Está aqui, irmão, a prova que Deus, Jesus, ele chama os seus 12 discípulos e diz, expulse os demônios, e quem tiver na sua frente precisando de uma libertação ou de uma cura física, vão lá, imponham as mãos e curem essas pessoas. Então está mais que claro, não tem como ser mais claro do que isso, que a doença, o mal, não vem de Deus.
Se viesse de Deus, existia contradição na obra do Senhor Jesus que Ele fez aqui na terra, para nos mostrar como que temos que fazer. Nenhum mal pertence a Deus. Deus permite? Sim. Existe uma vontade permissiva de Deus em algumas situações, não em todas. Se tiver um propósito na vida da pessoa, um propósito na vida de alguém, que Deus quer usar ela grandissimamente, então Ele vai permitir que algo aconteça, para que ela cresça espiritualmente, e ela passe por aquele momento de aflição, para que ela tenha um grande testemunho na vida dela, e através desse testemunho ela vai ganhar muitas almas para o reino dos céus, em nome de Jesus. Quando Deus tem um propósito, Ele permite, mas dizer que a pessoa, a doença em si, fisicamente ela é de Deus, ela não é, porque aqui na Bíblia mostra, ou então eu estou entendendo errado a Bíblia. Se isso aqui não mostra para nós que Deus quer que o seu povo vivam com saúde, então eu não sei mais o que é a verdade. E o versículo 7 e 8, Jesus diz aqui, ó, pega o 5, Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou, dizendo: não irei pelo caminho das gentes, nem entrarei em cidade de samaritano, mas antes ides as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dais. Acabou. Vão na unção do Espírito Santo e façam isso que eu estou mandando vocês fazer. Encontrou uma pessoa endemoniada? Expulsa os demônios. Está doente? Cure ela. Foi para isso que Jesus teve o seu ministério ungido pelo Espírito Santo, e foi para isso que o Espírito Santo ungiu o meu e o seu ministério, para chegarmos ao conhecimento da verdade e executar as obras de Deus na vida das pessoas, em nome de Jesus. Se eu, como igreja de Cristo, não estou fazendo isso, eu preciso fazer, porque Deus vai me cobrar um dia, que nós sabemos como fazer, assim como Ele ensinou para os seus discípulos. Nós temos que fazer cumprir a mesma ordem que Ele deu para o discípulo, nós temos que fazer igual, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Mateus 6, 14 e 15. Volta um pouquinho atrás. Hoje nós estamos só no Evangelho de Mateus. 6, 14 e 15. Amém, irmãos? Pega o 9. Aqui é a oração do Pai Nosso. Jesus está ensinando aqui. Pega o versículo 9. Portanto, vós orais assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui Jesus está dizendo: perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos inimigos. Os devedores aqui são os inimigos que Jesus está dizendo: perdoa, Pai, os nossos pecados, assim como nós perdoamos. Como é que Deus vai perdoar os meus pecados, se eu não libero o perdão para o meu inimigo, ou para qualquer pessoa que me fez o mal? Não tem como. Nessa oração do Pai Nosso, Jesus está dizendo: para que o meu Pai te perdoe, você precisa perdoar em nome de Jesus. Já era. Tem que liberar o perdão. Aí entra o X da questão. No momento que eu não libero o perdão, ou mantenho aquele coração fechado, cheio de ódio, de revolta, de vontade de vingança, eu estou segurando o mal dentro de mim. O inimigo quer isso.
Nós já aprendemos que a doença não é de Deus, né? Nem o mal pertence a Deus, né? Se Deus é bom, se Deus é o Pai das luzes, como é que as trevas vai se misturar com a luz? Não tem como. Aí ele diz no 13: não nos deixe, nos induz à tentação e livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Aí vem o versículo 14: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se nós perdoarmos, Deus nos perdoa, correto? Se porém, versículo 15, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Está preso no pecado do perdão. Então, quando você vê um crente que só vive doente, nós não temos que acusar ninguém, porque o fulano estava em pecado. Esquece esse negócio, isso aí é coisa de quem não conhece a Bíblia. Apontar o dedo para as pessoas e acusar. O acusador é o diabo, e quem acusa não tem o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de amor, o Espírito de poder. Você ama e vai lá até a pessoa e ora junto com ela e expulsa o mal da vida dela. E aqui ele diz, se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, isso aqui quem está dizendo é Jesus. Aqui ele está dizendo, cuidado, porque a falta de perdão é isso que vai acontecer. A pessoa vai ser acometida de males, não pela vontade de Deus, porque a vontade de Deus é que ela seja curada e ela viva em paz. Mas ela própria, ela abre uma porta para o mal entrar na vida dela. Porque a falta do perdão é um pecado. E se está em pecado, a porta está aberta. E se a porta está aberta por causa do pecado, da falta de perdão, quem é que tem liberdade para entrar e sair? O mal na vida dela. No momento que ela liberar o perdão, ela fecha a porta para o mal, é perdoada desse pecado, e ela vai ser curada e liberta em nome do Senhor Jesus. Por isso que você vê pessoas, vai na igreja, volta na igreja, vai na igreja, volta na igreja, e ela sempre está com problema. Vai no médico todo dia, toma remédio todo dia, mas o mal não é curado. Por quê? É simples, é só abrir o coração e pede perdão, solta o mal da vida dela, se desprende dessa maldição em nome de Jesus, e ela vai ser curada, vai ser liberta, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Amém, amados? Glória a Deus. Vai em Lucas para nós encerrarmos e orarmos. Lucas 4, o versículo é o de número 17, nós vamos orar em nome de Jesus. Glórias a Deus. Lucas 4, 17. Amém? Pega o 14 para entender o 17. Então, pela virtude do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia e a sua fama correu por toda a parte. Aqui está falando de Jesus quando ele voltou do deserto. E a sua fama correu por todas as terras e de redor, e ensinava nas suas sinagogas, e por todos eram louvados. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado um livro do profeta Isaías. Quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim,
pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, pôr em liberdades os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Ou seja, aqui Jesus está dizendo: o Espírito Santo ungiu o meu ministério, e o profeta profetizou isso, e hoje se cumpriu essa palavra na vida de vocês, porque eu estou aqui. Ele falava de mim, e foi para isso que quando Jesus foi batizado, todos testemunharam que o Espírito Santo desceu sobre ele. Todos aqueles que estavam presentes viram o Espírito Santo descer sobre Jesus. Aí o leigo pode dizer: tá, mas Jesus é Deus, para que ele precisava ser batizado com o Espírito Santo? Ele foi batizado com o Espírito Santo ali, ele foi revestido do poder para que ele pudesse cumprir as exigências de Deus que estava sobre a vida dele. Para que ele pudesse cumprir o seu ministério aqui na terra, ele precisaria ser revestido do poder de Deus para cumprir com todos os requisitos que ele teria que cumprir como o Filho de Deus, obedecer tudo aquilo que Deus mandou ele fazer. E o ministério dele foi ungido para isso. E aí ele diz: o meu ministério foi ungido para curar, abrir os olhos dos cegos, tirar as pessoas das trevas, transportar para a luz, do poder de Satanás a Deus. Foi para isso que ele foi ungido, para suportar a cruz. Ele estava cheio do Espírito Santo. E o mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus dos mortos, foi o mesmo Espírito Santo que ungiu a ele. No momento que Jesus recebe o Espírito Santo, a voz de Deus brada dizendo: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. Ali naquele momento que Jesus recebe o Espírito Santo, ali tem a reunião da Trindade, de Pai e Filho e Espírito Santo. Três pessoas distintas, mas o Deus uno se fazia presente naquele momento, os três testemunhando que a missão que Jesus iria concluir aqui na terra era da vontade do Pai, em nome do Senhor Jesus. Ali tinha a Trindade junta, Pai, Filho e Espírito Santo, concordando com a palavra, com a verdade, e concordando com o que Jesus disse: fui ungido para curar, abrir os olhos do cego, tirar as pessoas das trevas, expulsar os demônios. Esse é o meu ministério e o seu, em nome de Jesus. A necessidade de ser batizado com o Espírito Santo, Igreja de Cristo. Peça que Deus vai te dar, vai te batizar com o Espírito Santo, em nome de Jesus. É para isso, irmãos. O batismo com o Espírito Santo é para suportarmos, não é só para dar testemunho da verdade, é para suportar as aflições desse mundo, em nome de Jesus. Amém? Feche a sua Bíblia.